Fala rapaziada, como é que vocês estão? Bom, eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco da minha visão sobre os motivos da temporada ruim do Liverpool. Poderíamos imaginar que é apenas uma temporada baixa, como até mesmo o Klopp já teve temporada assim, né? Apesar de contextos extremamente diferentes. Mas o que realmente assusta é a forma que o time vem se comportando. Então vamos lá. Eu vou listar aqui o que o Liverpool fez na temporada passada e não está conseguindo fazer essa temporada. O time passou pela troca de técnico em 2024. Saiu o ídolo e chegou Arne Slot. A troca em si é sempre complicada. A mudança afeta muita coisa, o ser humano não é adepto muito a isso, e o buraco a ser preenchido era enorme. Um dos maiores técnicos do clube do futebol mundial. A escolha foi um tanto bem analisada segundo a diretoria vermelha. Arne Slot chegou com desconfiança, mas conseguiu fazer o time jogar bem e ter aceitação da torcida devido aos bons resultados. As boas campanhas do campeonato inglês e na Champions deram esperanças ao torcedor. Mesmo mais otimista, não esperava o título nacional que o Klopp demorou anos para conquistar, né? Foram 9 anos e apenas um título inglês do Klopp. Mas o que deu certo na temporada 24 e 25? O novo técnico resolveu não inventar nada. Manteve o time base, Alisson, Van Dijk, Konaté, Arnold e Robinson, Gravenberch como volante central, McAllister pela esquerda, Szoboszlai pela direita, no ataque Jota, Luiz Dias e o astro da equipe Salah. No primeiro jogo do campeonato inglês, o novo técnico mudou o posicionamento do Robertson, fixando-o como terceiro zagueiro quando o time ataca e retorna para a linha de 4 quando o time defende. E até subindo, porque na maioria das vezes o time fica com maior posse de bola e sempre atacando. Com isso, Luiz Dias ou Gakpo tinham mais liberdade para atacar e auxiliados pelo McAllister naquela região. O Van Dijk continuava seguro na defesa, mas já apresentava alguma fragilidade, principalmente em jogadas que o adversário ficava trocando passes ali dentro da grande área. Seus passes longos buscando Salah e Luiz Dias ainda eram precisos. Konaté não tem um passe tão bom quanto o Van Dijk e se limitava a algumas arrancadas curtas para fugir da marcação e era seguro na defesa. Arnold apresentava uma boa forma, passes extremamente qualificados, não só passes laterais, mas passes difíceis e até assistências. Como o clube já havia iniciado, deslocava ele para o meio devido à boa qualidade do passe. E quando o Salah recebia a bola e cortava para dentro, ele alternava com o Szoboszlai para dar a opção do lado de campo. O Szoboszlai encaixou justamente por ter essa característica de finalizar e ter boas jogadas individuais. Então, ele deu certinho ali com o Salah. Jota, como falso 9, se movimentava para dar opção na esquerda para Gakpo e Luiz Dias, que tentavam jogadas individuais. E do lado direito ele, Mo Salah, que há algumas 2 temporadas ele vem diminuindo sua intensidade, que vem adaptando sua característica. Aquele jogador de ir para cima e fazer uma bela jogada, hoje se transforma num jogador mais de passe e finalização. Quando ele vai para cima do adversário, já tem dificuldade de driblar para passar, e às vezes ainda tenta, mas está difícil conseguir passar. Entretanto, ele melhorou seu passe, principalmente as assistências, e continua com uma boa finalização. Então, o que foi que mudou? Bom, o Liverpool contratou 2 bons atacantes, o Ekitike e o Isaac, e um meio de qualidade que é um Wirtz, superfaturado, que diz passagem. Só que nenhum deles encaixou ainda. O Isaac jogou pouco por causa da lesão, mas o pouco que jogou ficou devendo. O Ekitike, você poderia até dizer que encaixou por ter decidido alguns jogos e umas boas atuações, mas para mim ele não é o jogador do lado de campo, e dependendo do defensor ele não vai passar. Nos 3 jogadores de frente contratados, para mim ele é o melhor. Na lateral esquerda chegou o Kerkez, um bom jogador de velocidade, contratado justamente para renovar o vigor do lado, que continuou com o Roberts, que já começa a apresentar desgaste da idade com menos intensidade do auge, que é normal. Só que o Kerkez tem sido posicionado pelo meio, o que impede de usar sua maior qualidade, que é extremamente arrancada pelo lado. E aí, muitas vezes, ele fica lá no meio, próximo ao McAllister, com o objetivo de segurar o contra-ataque do adversário. Como o Kerkez fica lá pelo meio, quando o time está atacando, quem é que fica na ponta esquerda? Ele, o inofensível Gakpo. Não sei o que o Klopp viu nele, o Slot também, porque ele tem muito mais oportunidades do que deveria. Ele frequentemente é titular, fica desatento em várias jogadas, principalmente na posição de impedimento, e quando vai tentar um drible para finalizar, nunca consegue realizar nada, porque fica esperando o defensor reagir para depois reagir, e aí ele acaba chutando nele e perde a bola. Simplesmente inoperante, não gera absolutamente nada. A temporada passada, ele teve até um jogo que fez 2 gols, mas parou por lá mesmo. E o Salah, que é quem decide os jogos, apresenta claros desgastes com o técnico. Em vários jogos ele começou no banco, até compreendo porque ele estava mal mesmo, mas me pareceu muito mais abatido e sem vontade. Logo após o anúncio de sua saída, ele melhorou sua atitude em campo, voltando a ser mais preciso e decidindo os jogos. E agora, meus amigos, eu chego a um ponto determinante para a temporada ruim do Liverpool, junto com a má fase do Salah. que é a saída do Arnold. Eu sei que muitos fãs jamais aceitarão isso
É uma opinião polêmica. O cara foi odiado pela forma que saiu e eu concordo plenamente com a torcida. Mas o cara joga demais. Seus passes longos, para mim, junto com o do Rodri e alguns outros poucos jogadores do futebol mundial, estão entre os melhores do mundo. Sua qualidade para sair, controlar o ritmo, podendo acelerar quando tem que acelerar, cadenciar no momento adequado. Acho que para quem tem dúvida, procure pela assistência do Arnold pro gol do Salah contra o Ipswich Town na temporada 24-25. Na defesa tem muita dificuldade, é muito frágil, todo mundo sabe disso. A grande exemplo é aquela final contra o Real Madrid que gerou o gol no lance do Vinícius Júnior, né, que foi nas costas dele. Ele nunca vai conseguir recuperar uma bola nas costas. Mas, com tudo isso, ele foi uma grande perda. O Bradley, que é um bom jogador, que poderia estar substituindo ele, ainda não está pronto, na minha opinião. Ele tem muito a melhorar, principalmente no passe. E olha que às vezes o Arne Slot coloca ele pelo meio, achando que ele vai dar conta e ter a mesma qualidade de passe do Arnold. Joe Gomes é um Severino no time, às vezes joga de zagueiro, às vezes vai para lateral, dá até para quebrar um galho, mas depender dele é complicado. E o Frimpong, que é um bom jogador, ainda não se firmou na posição, e por isso o time tem sofrido tantas derrotas. O principal responsável por essa temporada ruim é o técnico Arne Slot. Ele tem feito escolhas que não têm funcionado, como fixar os laterais por meio, usando jogadores que não possuem essa característica, ainda insiste muito com o Gakpo, e ainda é incapaz de rever seus conceitos. Não consegue dar mais consistência defensiva, o que acaba sobrecarregando alguns jogadores, como o McAllister e o Gravenberch, que até vem fazendo o que pode, mas sozinho não resolve. A fragilidade defensiva é enorme, principalmente nos contra-ataques, tomando bola longa nas costas dos laterais. O ataque não tem funcionado, porque na temporada passada o Salah resolvia muito das jogadas individuais e decidia muitas partidas. Com isso, o time se pendurava no placar e conseguia os bons resultados. Como ele não tem feito tantos gols, devido a vários motivos, e um deles é o atrito com o próprio técnico, o time acaba não criando nada e por isso se encontra na condição atual. A fragilidade defensiva permanece da temporada passada. A defesa, ela já tinha problemas, inclusive no primeiro jogo da temporada passada, o adversário, o fraquíssimo Ipswich Town, teve duas oportunidades extremamente claras para marcar, mas não aproveitou. Eu diria também que a temporada passada teve muita sorte em lances que poderiam ter sofrido gols, mas o adversário não aproveitou. Eu nem estou falando das maravilhas de defesa que o Alisson fez. Eu estou falando dos lances cujas finalizações não foram no gol ou bateram na trave. Enquanto a defesa continua com seus problemas, o ataque está inoperante e o Wits está perdidão. O cara que era para ser o criador do time acabou se tornando um problema que o Arne Slot até agora não conseguiu resolver. Bom, galera, essas foram as minhas considerações. Comenta aqui embaixo se você concorda com as unidades que o Gakpo tem. Com a volta do Isaac, você daria mais chance para ele ou por Isaac? Na lateral direita, você iria de Bradley ou Frimpong? E na lateral esquerda, Roberts ou Kerkez? E por que você acha que o vídeo ainda não encaixou? Enfim, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Vamos nessa aí, falou!